Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Gerson. Hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre o coronavírus e a globalização. Eu sei que nos últimos dias muito se fala sobre o coronavírus na internet, nos jornais, nas redes sociais, mas eu gostaria de fazer uma análise com vocês sobre o coronavírus dentro da globalização, como que ele age em processos de globalização, em um momento de globalização mundial. Para começar, eu queria pensar sobre a ideia do coronavírus e o quanto que ele é uma pandemia global, o quanto que é um problema global, o quanto é algo que atinge o mundo como um todo, mas a sua resolução, será que ela está sendo global? Já que ele é um problema global, a sua resolução está sendo globalizada, está sendo de ações contínuas de países falando a mesma língua, ou individualizadas? Ou cada país tomando atitudes que se diferem uma das outras? Ao invés de uma resolução, de um discurso mais homogeneizado, será que nós estamos tendo alguns governantes, algumas posturas mais individualizadas, mais diferentes, mais heterogêneas? A gente pode falar que o coronavírus ele realmente mudou nossa rotina, mudou nossa forma de viver, de ver o mundo, de agir. E a nossa sociedade, não só brasileira, mas como o mundo como um todo, a sociedade mundial, ela está realmente encarando o coronavírus com solidariedade? Pensando em um problema global, pensando realmente em uma solução global, ou praticando atitudes individualistas? Como a gente olhar nos supermercados, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo, como nos Estados Unidos, faltando produtos, como produtos de higiene básica, papel higiênico, sabonetes, escovas de dente, água potável, carnes. E essas práticas, elas são corretas? Já que um problema é global, um problema é tão generalizado, tão grande quanto esse coronavírus? Eu queria destacar primeiro a reportagem do Nexo Jornal de ontem, do dia 23 de março, em que a professora Lilia Schwartz ela escreve o seguinte texto, com o título Literatura em Tempos de Pandemia, quando a realidade imita a ficção. Ali ela vai explicar muito bem sobre a questão de como a nossa realidade hoje está imitando coisas que foram escritas há anos atrás, em gerações passadas. Parece que o que a gente está vivendo agora já foi representado por escritores anos atrás. Ela cita algumas obras de alguns escritores, como A Peste, de Albert Camus, Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, Amor nos Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques, e Chão de Ferro, do Pedro Nava. Dentre essas obras que ela cita, eu gostaria de comentar um pouco sobre o Ensaio sobre a Cegueira, já que foi dessas que ela cita como exemplo a única que eu li de fato. Eu até tenho aqui em casa o Amor nos Tempos de Cólera, mas esse eu ainda não realizei a leitura. Mas Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, explicando de forma geral, sem dar muito spoiler sobre a obra como um todo, eu gostaria de falar que ela é uma obra que retrata um pouco de uma epidemia generalizada em um determinado local, em uma determinada cidade, em que quando infecta uma pessoa, causa uma cegueira nessa pessoa. Só que é uma cegueira branca. Tudo que a pessoa passa a ver é um infinito branco. E que essa cegueira ela não atinge um grupo social, não atinge certas raças, gêneros, ela não escolhe quem ela vai atingir. Realmente é uma infecção generalizada em que não é vista como castigo de algum grupo de pessoas, pelo contrário, atinge a sociedade daquele local como um todo. E a partir daí, o livro vai mostrar pra gente um pouquinho posturas diferentes de pessoas nesse momento. Posturas de como os governantes, ainda não infectados no momento, vão agir nessa situação. Como que eles vão cuidar dessas pessoas? Como que eles vão orientar essas pessoas? Eu não canso de lembrar de Ensaio sobre a Cegueira quando eu ouço a palavra quarentena nos dias de hoje. Ele cita muito isso, o Saramago. Ele mostra como que é a quarentena, como que essas pessoas passam a ser vistas não só pelos governantes, mas como também pelas outras pessoas que não foram infectadas. Pessoas então não infectadas começam a agir de maneira diferente às pessoas infectadas. Muitas vezes com preconceito, xenofobia, exclusão social. E será que essa história não se repete nos dias de hoje? Como está sendo essa resolução, essas posturas do coronavírus com as classes menos abastadas? Como está sendo a resolução do coronavírus, a postura dos governantes perante as pessoas que não podem ficar em casa, que têm que continuar trabalhando porque senão não tem renda, não tem alimento. E as posturas que nós estamos praticando agora já foi escrito por Saramago de certa forma. Uma outra comparação, não só a questão dos governantes, mas dos próprios atingidos
no livro do Saramago, no Ensaio sobre a Cegueira, de como essa sociedade infectada pela cegueira vai se organizar para poder sobreviver. Como que eles vão se organizar para viver o dia a dia nessa situação? Então, assim, é muito rica essa obra do Saramago. Ela mostra muito sobre os dias, o momento que a gente está vivendo nos dias de hoje. E, realmente, a realidade nossa, atual, ela imita, de certa forma, o que o Saramago escreveu há anos atrás. O que Saramago ele vai deixar muito claro para a gente é quando ele fala um pouco sobre o problema da cegueira é muito grave em um grupo de pessoas, em que o pior cego é aquele que não quer enxergar. E será que essa frase dita por Saramago no livro Ensaio sobre a Cegueira, anos atrás, não serve para hoje? Em que o pior cego é aquele que não quer enxergar? Na sociedade que nós vivemos, das atitudes que nós estamos tomando, com faltando produtos no supermercado, individualismos gigantesco, enquanto pessoas fazendo realmente quarentena, se isolando em casas, outras pessoas realizando festas, indo a boates, restaurantes, ambientes fechados. Esse individualismo, será que não foi retratado por Saramago também em Ensaio sobre a Cegueira? Outra coisa que eu queria destacar com vocês, eu queria citar o podcast do Petit Jornal, em que o professor Tanguy Bagdadi ele vai falar um pouco sobre o multilateralismo nos tempos de coronavírus. Primeiro, o Tanguy, professor, ele vai definir multilateralismo como o processo de tomada de decisão envolvendo um grande número de estados. Ou seja, a palavra multilateralismo, o termo multilateralismo, ele significa um certo conjunto de países, conjunto de governantes, que vão tomar decisões em conjunto, que vão consultar várias opiniões, vários representantes para a tomada de decisões globais, decisões mundiais. E essa é uma prática que ela ganha força muito na década de 90, no pós-90, em que nós temos o fim da velha ordem mundial, do fim de uma bipolaridade e o início de uma multipolaridade, o início de uma nova ordem mundial. O que representa esse multilateralismo no pós-90 é a formação ou fortalecimento dos blocos econômicos, em que um conjunto de países vão se unir para um único objetivo: o bem-estar social, a busca pelo lucro, realmente formar sociedades em conjunto, mas num consulto, uma consulta realmente em grupo, uma grande quantidade de pessoas, de representantes, e não individuais. Então, no pós-90, nesse momento de multipolaridade, nós temos muito mais uma sociedade mundial baseada em umas decisões em conjunto, umas decisões em grupo, no chamado multilateralismo, característica da globalização, do que características individualistas. Mas quando isso começou a mudar? Isso muda um pouco no pós-crise de 2008. Então, a partir de 2008, tanto a globalização quanto o multilateralismo são colocados em xeque por alguns governantes e algumas sociedades mundiais. Até onde as decisões pautadas em grupo são as melhores soluções. No momento de crise, esse multilateralismo começa a perder força para o individualismo, para práticas nacionalistas. Exemplo físico disso são as eleições do Brexit, em que o Reino Unido pede para sair do bloco econômico União Europeia. Outro exemplo dessa prática nacionalista e não multilateralista são as eleições de alguns governos nacionalistas, como nos Estados Unidos, com as eleições do Donald Trump, em que ele tinha o seu grande lema, America First. O fechamento de fronteiras, construção de um muro. Inclusive, nessa semana, Donald Trump tuitou o seguinte termo: é por isso que devemos fechar as nossas fronteiras. Como se realmente, nesse momento, fechar as fronteiras iria impedir com que esse vírus se disseminasse pelos Estados Unidos. Na cabeça do Donald Trump, para ele falar sobre isso, que fechar as fronteiras resolveria esse problema, evitaria esse problema, seria um mundo um país que não poderia ter livre circulação de pessoas, não poderia nem os próprios americanos saírem do país, realizarem comércios internacionais. O próprio Estados Unidos não poderia realizar comércio internacional. A globalização não tem como frear. Ela já está acontecendo. Nós temos que nos adaptar com esse mundo globalizado, com essa circulação de informação cada vez mais dinâmica, a informação cada vez mais horizontal e não verticalizada. E na cabeça de Donald Trump e de outros líderes nacionalistas, não. Se fechássemos as fronteiras,
resolveria a situação. Se nos fechássemos em uma sociedade em bolha, certos problemas poderiam ser evitados. Será que esses problemas poderiam ser evitados? Uma fronteira física entre México e Estados Unidos resolveria a situação? Evitaria com que esse vírus chegasse nos Estados Unidos? Então não possui americanos que realizam comércio internacional? Não existem multinacionais nos Estados Unidos que precisam de uma economia global e não apenas de uma economia nacional? Até onde esse individualismo e esse nacionalismo funcionariam nesse momento agora de pandemia mundial, de coronavírus? Esse discurso do Donald Trump mostra pra gente um sentimento de superioridade. Um sentimento de realmente os Estados Unidos poderia evitar isso, os Estados Unidos poderia não precisar tomar algumas atitudes que estão tomando. Sentimento de superioridade que, se formos olhar a história, isso já era contado em práticas colonialistas e neocolonialistas, com eurocentrismo em relação às áreas mais periféricas do mundo, o continente africano, asiático, Oriente Médio. Assim como Saramago falou anos atrás e a história se repete, colonialismo e neocolonialismo, darwinismo social, a história se repete. Outra coisa para a gente destacar é que enquanto o mundo todo tenta, tudo bem que não é da mesma forma, de maneiras diferentes, mas tenta lutar contra essa disseminação desse vírus, contra os índices de mortes que o Covid-19 vem provocando, ao mesmo tempo sanções contra o Irã, embargos contra Cuba, isolamento da faixa de Gaza, eles continuam. Como diz a escritora Sabrina Fernandes, a pandemia não destrói o imperialismo, escancara. Então, por mais que nós todos, entre aspas, estamos seguindo um caminho, tentando frear essa disseminação desse vírus, questões políticas e econômicas continuam acontecendo. Continuam ignorando questões básicas como sobrevivência e a economia fala mais alto. Nós vemos essa semana vários economistas, vários grandes empresários utilizarem de discursos que, se não salvar a economia, os danos vão ser piores do que as pessoas que morreram com o coronavírus. Os empregos são mais importantes do que as vidas que foram perdidas pelo coronavírus. Temos que focar na economia. Por isso, ao analisarmos as obras literárias e olhar para a história, nós temos que pensar como queremos construir a nossa sociedade daqui para frente. Após a pandemia, o mundo será outro. As relações econômicas, sociais vão ser modificadas, já estão sendo modificadas. Mas como nós queremos construir a nossa sociedade? Como disse Saramago, o pior cego é aquele que não quer ver. O que nós queremos ver? O que nós queremos nos tornar? Como queremos prosseguir nessa situação? Mas da mesma forma que nós podemos olhar essas posturas de certos governantes, por outro lado, ainda vemos pessoas se solidarizando umas com as outras, ONGs sendo formadas para poder levar suprimentos a pessoas mais necessitadas, a lugares mais necessitados. Nós vemos pessoas, às vezes no condomínio que você mora, se solidarizando às pessoas mais velhas, que se precisarem ir ao supermercado, elas estão dispostas a ajudar de alguma forma, para evitar com que essas pessoas que são mais expostas ao contato do coronavírus, a taxa de letalidade é maior para os idosos. Então, nós vemos também, por outro lado, pessoas se solidarizando nessa situação. Por isso a reflexão, qual postura queremos tomar? Queremos repetir a história e as obras literárias em certos pontos negativos? Ou queremos pensar diferente daqui para frente? Tudo depende de nós. E tudo começa com nós ficarmos em casa e se solidarizarmos da melhor forma possível com as pessoas mais necessitadas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.